Aula de matemática, gráfico de função seno e cosseno. Esse círculo trigonométrico nós já vimos. O que é a função seno? Tá? Então, só relembrando o círculo. O tamanho do raio é 1. Essa linha aqui, vertical é o seno, horizontal, cosseno. O tamanho dessa linha até o ângulo cortá-la é o tamanho do seno. Por exemplo, seno de 30, a linha está até aqui. Ele está metade do raio, por isso esse valor é metade. E o seno de 90, o tamanho da linha inteira é 1. Então, o seno de 90 é 1. Ao passo que o seno de 270, ele está uma linha inteira, o tamanho do raio todo, para baixo, menos 1 cosseno, tá? E a mesma coisa acontece com a linha do seno, só que o seno de 0 é 1 da linha toda. Cosseno de 180, menos 1. E o seno de 0? O 0 está aqui, não está nem para cima nem para baixo, 0, seno de 0 é 0. Cosseno de 90, o cosseno está aqui, ó, a linha do cosseno está aqui. O 90 não está nem para o lado esquerdo, que é negativo, nem lado direito, que é positivo, ele é 0. Mesma coisa com o 270, para o cosseno, tá? Então, vamos ver o seno especificamente. Ó, seno de 0, 0. Seno de π sobre 2, 90. Ó, da linha toda aqui, 1. Seno de π, que é 180, não está nem para cima nem para baixo, 0. E aí, ó, seno de 2π, que é a volta inteira, 0 também. E aí ele começa a fazer essa onda. Essa aqui chama senoide. Tanto para o lado de cá, que ela continua infinitamente, quanto para o lado esquerdo e direito, ela vai continuar fazendo essas ondinhas aqui, essa senoide, tá? Algumas coisas dessa função. Esse tamanho da onda aqui chama amplitude de onda. Toda função seno, né, só seno x, ela tem 1 de amplitude. E nós temos também o período. O que é período? Período é do dia, por exemplo, 24 horas. Num dia, depois no dia seguinte, repete-se outras 24 horas. E assim, sucessivamente, vai se repetindo 24 e 24. O que é o período? É quando, digamos assim, é um movimento que essa linha faz sem se repetir. Então, ele começa aqui, ó, do 0, ele sobe uma onda, desce uma onda, volta aqui, e aí, a partir daqui, ele começa de novo, sobe e desce. Então, de 0 até 2π, ele faz o movimento sem se repetir. Isso é o período. Ó, então, daqui, sobe, desce, parou aqui, é um período da função seno. Quem é o período? De 0 a 2π. Tá? Continuando agora com a função cosseno. Agora a gente vai ver o eixo horizontal, que é o cosseno. Nesse eixo, começa do 0. Cosseno de 0. Eu vou lá no 0, cosseno, vai dar o raio todo, que é 1. O cosseno é 1. Cosseno de 90, π sobre 2. Cosseno de 90 está aqui, tá? O 90 está aqui em cima, mas eu estou olhando a esse eixo aqui. Ele não está nem para lá nem para cá, ele está exatamente no meio, 0. Cosseno de π, menos 1. Está vendo? Menos 1 aqui. Cosseno de 3π sobre 2, 270. Ó, não está nem para a esquerda nem para a direita, 0. Cosseno de 2π, dei a volta inteira. 2π é 1, que é aqui, ó, 360 graus. E aí ele se repete. A amplitude é igual, tá, gente? Amplitude 1, tanto da seno quanto da cosseno, a amplitude cosseno x e seno x, 1. Aí nós temos também o período. Deixa eu voltar aqui no período, que eu não falei. Mesma coisa também, ó. Só que o período ele vai começar aqui em cima e vai parar aqui, ó. E depois ele desce e sobe. Tá? Então vamos lá, ó, o período aqui, ó. Ele desce, faz esse movimento aqui,
Quando ele chega aqui em cima, ele vai se repetindo de novo. Então, esse é o movimento que ele faz sem se repetir. Período. Vai de 0 a 2π também. Ok? Vou colocar as duas funções juntas para a gente comparar. Função verde seno, vermelho cosseno. A seno, ela começa, ó, sempre meio que subindo, quando ele é positivo aqui. A maioria dos casos que nós veremos é positivo, tá? E a função cosseno, ela começa negativo. Ela começa, negativo nada, começa descendo, tá? Então, subindo e descendo. Ok? Então, presta atenção, porque é isso aqui que a gente vai diferenciar a primeira coisa. Então, agora alguns exemplos aqui que eu vou dar umas explicações. Funções seno e função cosseno. Então, aqui, ó. Essa aqui é a minha função seno, ó. Ela vai de 0 até 1, amplitude, como nós vimos. O período é uma onda para cima, uma onda para baixo, depois ele se repete, ó. Ele vai se repetindo indefinidamente. Então, o período, que é onde a função faz sem se repetir, é de 0 a 2π, tá? Agora, nós vamos ver o que acontece quando eu somar 1. Ó, pegar a função seno e vou fazer seno x mais 1. Quando eu somo 1, ele sobe uma unidade de medida, porque é mais, ele subiu, ó. É a mesma função, 1 para cima, tá? E agora, se eu tirar 2, eu vou assumir 1, senão não vai ficar muita função aí. Subtrair 2, ó, eu desci 2. Então, se eu tenho a função seno x, ela vai ser a mesma dessa, descendo 2 unidades. Eu desço 1 e desço 2, tá? Agora, o que vai acontecer quando eu multiplicar a função seno por um número, tá? Fora dela aqui, ó. Quando eu multiplico, olha a onda, ela ficou mais alta, a amplitude de onda, ela vai mudar. Vai mudar quanto? O número que está aqui, ó. Normalmente, se eu tenho a função seno x, a amplitude é 1. Como eu multipliquei por 2, a amplitude foi multiplicada por 2. Então, virou 2. Tá? Olha o tamanho da onda. 1, 2. Então, quando eu multiplico o número fora, eu mudo a amplitude da onda. Tá? Agora, ó, multipliquei 3. Subiu 3. Tá? Então, vai percebendo. Quando eu multiplico fora, muda a amplitude da onda. Agora, eu vou multiplicar por um número maior que 0, mas menor que 1. Entre 0 e 1. Ó, eu multipliquei por meio, metade. Então, ó, dividi por 2 a amplitude da onda. Ela foi para meio. Metade da normal. Tá bom? Então, vamos continuar agora. Agora, vamos ver uma função cosseno. Tá? Todas isso que nós vimos para o seno também vale a mesma coisa para o cosseno. Então, vou tirar o seno aqui. Cosseno. Ó, o cosseno, ó, começa descendo. Aí, se eu pego a cosseno de 2x, multiplico o ângulo que fica aqui dentro, ó. O que acontece? Olha, a amplitude é a mesma, tá? Mas o que vai mudar é o período. O período dela é de 0 a 2π, ó. Desceu, subiu, a hora que vai repetir de novo. E essa daqui, ó, ela faz 2 vezes mais rápido, digamos assim. Ó, desceu, subiu. Se era 2π, período que ele fazia de 0 a 2π, agora ele faz de 0 a π. Ó. O período muda quando eu multiplico dentro, no ângulo. O ângulo eu mexo com o período. E agora, se eu multiplicar o número entre 0 e 1, metade. Ó, multipliquei pela metade, ela demora o dobro. Vai lá no 4π para fazer, ó. Deixa eu dar amplitude. Olha aqui, ó, vai até o 4π para fazer o mesmo movimento. Tá? Então ela demora mais, demora o dobro, digamos assim, o dobro do tempo. Não é tempo aqui, mas para a gente só compreender. Tá? Ok? Então, todas essas funcionalidades nós vamos ver em exemplos.
Qual a lei de formação da função abaixo? Então, para isso, a gente compara com a função seno e cosseno. Eu tenho aqui, ela começa subindo. Qual delas começa subindo? Seno. Então, já sei que é seno. Tá? Por que é mais 2? Porque, olha, a linha que divide aqui ao meio, ela subiu 2, 1, 2. Ela estava no 0, agora ela subiu 2. Então, quando eu subo, eu somo o número aqui. Ok? Como é que eu sei que não tem número multiplicando aqui na frente? É porque a amplitude da onda não mudou. Ó, de 2 para 3 subiu 1. E aqui subiu 1. E o período de 0 a 2π é o mesmo, 0 a 2π. Tá? Aí o que acontece? Se mudar o período, muda o número que vai junto do x que está aqui dentro, que é o ângulo. Qual a lei de formação da função abaixo? Agora eu estou descendo. Vamos ver lá as duas para a gente comparar. Descendo é cosseno. Você pode perceber que a linha que divide é o meio, aqui é o 0 mesmo. Então, não somou nem subtraiu número nenhum. Mudou é a amplitude da onda, o tamaninho dela aqui, ó. Mudou quanto? 1, 2, 3. Está 3 vezes maior. Então, multiplico por 3 aqui. Tá? E o período é de 0 a 2π? Então, ele começa aqui, faz o movimento até aqui, depois ele vai se repetir, ó. Pega aqui, ó, uma crista aqui da onda, que é essa parte de cima, isso aqui chama crista, aqui é o vale. Crista da onda, aqui e aqui. Depois ela vai se repetir, tá? Então, peguei as duas cristas, é o período. Ou as dois vales. Depende do caso. Então, tá aqui. Período de 0 a 2π. Não mudou. Próximo. Qual a lei de formação da função? Então, vamos lá. Começa descendo novamente. Descendo, eu sei que é cosseno. O meio dela está aqui, ó. Então, subiu uma unidade. Então, eu sei que é cosseno mais 1. Vamos ver se mudou a amplitude. 1 não mudou, então não vai ter número. E vou ver se o período é de 0 a 2π. 0, ó, crista e crista. Ah, de 0 a π, alterou o período, então muda o número que está aqui dentro. Tá? Período normal, de 0 até 2π. Então, até 2π ele faz 1, 2. Então, multiplicou por 2. Então, aqui eu somei 1, porque eu desloquei 1 para cima. E ela é 2 vezes mais rápida, ela faz. Então, o mesmo percurso, digamos assim, né, mais rápido. Então, 2 vezes. Agora, essa verdinha aqui, ó. Qual a lei de formação da função? Vamos lá. Começa subindo. Então, eu tenho meu modelo aqui. Seno x. Então, o meio está aqui no 3. Então, já sei que subiu 3. Então, seno x, eu já vou somar 3 aqui. E agora, vou ver. Então, está aqui no meio. Subiu 1, subiu 2. Então, a amplitude da onda multiplico por 2, que é o número que vem aqui fora. E o período? Ó, 1, está aqui, ó, período. Né? Então, ele começa aqui, termina aqui o período, ó. Está começando no 0 aqui, então ele começa aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Até chegar no 2π, que era o período normal do seno x. Então, ela é 4 vezes mais do que a outra, seno x. Então, é 2 seno x, seno de 4x, mais 3. Essa é a função. Então, termino por aqui.